Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma aula sobre cinética química, tá? Essa aula vocês trabalharam um pouco nos experimentos que vocês no último experimento que vocês fizeram lá no laboratório, né? Com os comprimidos efervescentes, onde a gente testou alguns parâmetros. E também vocês tiveram essa aula agora nessa semana com a professora lá no Centro de Mídias, tá? Então, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores que alteram a velocidade das reações químicas. Vou explicar um pouquinho também para vocês sobre como calcula a velocidade de uma reação e também vou dar algumas orientações para fazer o roteiro de estudo dessa semana, tá bom? Então, vamos lá. Então, galera, a cinética química é a parte da química que vai estudar a rapidez das transformações. A rapidez, na verdade, significa o quê? Na verdade, ela está relacionada ao quão rápida uma reação acontece e o quão lenta ela também pode ser. Lembrando, pessoal, que a gente também pode associar rapidez com velocidade. Então, por vezes, vocês vão me ouvir falar aqui tanto a expressão rapidez quanto a expressão velocidade, tá bom? E por que então uma transformação química acontece? O que necessariamente precisa ter para uma transformação química acontecer? Então, para toda e qualquer transformação química, eu preciso que tenha entre as partículas, eu preciso que tenha choques entre elas, ou seja, colisões entre as partículas, tá bom? Só que todo e qualquer choque, toda e qualquer colisão vai promover uma transformação química? Não necessariamente. Isso só vai acontecer se eu tiver energia e orientação adequada entre as partículas durante essas colisões, tá bom? Até porque, pessoal, uma transformação química, como a gente viu lá no primeiro ano, nada mais é do que a reorganização dos átomos. Então, lembrando, você tem uma substância no início, que são os seus reagentes, essas substâncias vão se reorganizar e formar novas substâncias, que é o que a gente chama de produtos. Tudo bem? Então, eu preciso obrigatoriamente ter para ocorrer uma transformação química colisões entre as partículas que estão participando da transformação, tá? Agora, toda e qualquer condição, aliás, algumas condições, né? Algumas condições, elas podem interferir na velocidade das transformações químicas. E esses fatores, né, são esses que eu acabei de listar aqui. Então, as colisões, elas podem ser modificadas, elas podem ser intensificadas se eu tiver a modificação de algum desses fatores aqui. Quais fatores são esses? Bom, se eu modificar a temperatura, se eu modificar a superfície de contato, a concentração, se eu tiver no meio reacional uma substância que pode ser um catalisador, ou ainda se eu modificar a pressão que eu tenho ali no meio reacional. Só que esse último fator aqui, a pressão, ele só vai promover a modificação da velocidade da reação se os meus reagentes, né, se as substâncias que eu tiver ali, estiver no estado gasoso. Agora, por que que cada um desses fatores pode alterar a velocidade de uma reação química? Bom, muitos deles aqui a gente já até comentou, né? O primeiro deles é a temperatura. O que é a temperatura? A temperatura é a grandeza que mede a agitação das partículas. Então, se eu tenho uma maior temperatura, eu tenho maior agitação, consequentemente, eu vou ter um maior número de colisões entre as partículas, portanto, eu favoreço a reação química numa temperatura maior, ou seja, se eu tiver uma temperatura maior para a reação acontecer, ela vai acontecer com uma velocidade maior, ou seja, ela vai se tornar mais rápida. E a superfície de contato? Bom, a superfície de contato nada mais é do que a disponibilidade que eu vou ter do meu material
para interagir com o meio. Como assim? Bom, a superfície de contato, ela é responsável por permitir as colisões. Então, vocês podem ver aqui que nós temos um exemplo que vocês realizaram lá no laboratório, né? Eu tenho o comprimido efervescente inteiro aqui e aqui ele está pulverizado. Bom, como vocês devem se lembrar, a reação ela foi muito mais rápida nessa primeira condição aqui. Por quê? E se eu triturei o meu comprimido, eu aumento a superfície de contato. Eu deixo as partículas dele mais disponíveis para a reação acontecer. Então, quando eu aumento a superfície de contato, eu aumento a disponibilidade para que ocorra as colisões entre os materiais. E a concentração? Bom, a concentração, pessoal, nada mais é do que o número de partículas disponíveis. Então, nesse primeiro caso aqui, vocês estão percebendo? Tem menos partículas. No segundo caso, eu tenho mais partículas. Obviamente, se eu tenho mais partículas, então essa segunda solução aqui é uma solução mais concentrada. Então, se eu tenho uma solução com maior número de partículas, ela é a mais concentrada. O que eu vou ter mais aqui também? Obviamente, mais colisões. Então, quanto mais concentrada for a solução, mais rápida vai ser a minha reação química. Esse fator aqui, pessoal, a pressão, ela só vai ser levada em consideração quando eu tiver substâncias acontecendo, reações acontecendo com substâncias no estado gasoso, tá? E aqui eu coloquei uma ilustração onde eu acredito que dê para vocês perceberem a diferença. Então, nessa primeira ilustração, eu tenho um espaço maior para, né, um volume maior para as substâncias, para as partículas se movimentarem, e no segundo caso aqui, eu tenho um espaço menor para essas partículas se movimentarem. Bom, esse espaço menor, esse volume menor, implica um número maior de colisões. Então, vocês imaginam, tem um espaço pequeno para bastante partícula aqui. Então, o que vai acontecer? Elas vão começar a se chocar umas com as outras muito mais do que elas estavam se chocando nessa primeira situação. Então, nessa segunda aqui, eu aumentei a pressão. Então, quando eu aumento a pressão, os choques, né, as colisões entre elas aumentam e, portanto, a velocidade da reação fica maior. Agora, o catalisador. O catalisador, pessoal, ele é bem interessante porque o catalisador vai ser a substância que vai ser colocada no meio reacional e ela não vai ser consumida. Ela deixa a reação química mais rápida, ela não vai ser consumida e, na verdade, o que acontece? Por que ela aumenta a velocidade da reação? Por conta desse gráfico que eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Então, eu tenho aqui essa primeira curva, que é a curva preta aqui, que vai simbolizar a reação química que acontece sem a presença do catalisador. E essa linha aqui pontilhada vermelha, ela mostra a reação química com a presença de um catalisador. E tudo isso, pessoal, se vocês olharem aqui no eixo Y, está relacionado com o quê? Com a energia. Então, a presença de um catalisador diminui a energia necessária para que a reação química aconteça. Então, a chave para entender como que funciona um catalisador, na verdade, está relacionado com a quantidade de energia que a reação precisa para acontecer. Então, eu preciso de muito mais energia quando a reação não tem catalisador do que eu preciso quando eu tiver essa reação química acontecendo na presença do catalisador. E por que eu falo que um catalisador não vai ser consumido? Bom, é só vocês se lembrarem, né, de alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó. Esses dois últimos, vocês viram, né? O cobre na reação entre o zinco e o ácido clorídrico foi o experimento que vocês fizeram lá no PE, né? Dá para ver no final que o cobre ele continuava intacto no fim da reação, e até mesmo a batata, lá na reação química que a professora mostrou no centro de mídias, no final da reação ela estava intacta. Então perceba,
O que um catalisador faz? Ele aumenta a velocidade da reação química, ele não vai ser consumido e, como consequência, né, por que acontece tudo isso? Porque ele diminui a energia de ativação, tá? Outro exemplo disso são as enzimas, que são os catalisadores biológicos, e também os catalisadores automotivos, né, que tem como principal função acelerar o processo de tornar menos poluentes os gases da combustão. Se tiverem dúvidas, é só me chamar. Eu peço para que vocês enviem as atividades no meu e-mail, por favor, tá? As questões do roteiro, elas estão bem simples, é só vocês voltarem um pouquinho no caderno que vocês vão conseguir responder tranquilamente. Mas, de qualquer forma, precisando é só me chamar. Tudo bem? Beijão e até mais!